Bom dia, meus amados. Vamos lá hoje para mais um áudio. Dia 26 de agosto de 2023. Hoje eu vou fazer um áudio referente a um tema que esta semana muitos de vocês me relataram, preocupados com os sintomas físicos. Tivemos realmente uma semana intensa de movimentação energética. Eu diria que dificilmente algumas pessoas, pelo menos aquelas que estão já no processo bem adiantado da expansão da consciência, da sua atualização da frequência, dificilmente alguém que está nesse grupo dianteiro da mudança deixou de sentir pelo menos um ou dois sintomas comuns nesses dias. Como eu já disse tantas vezes, são muitas pessoas que entram em contato. Tem dias que passa de 100 mensagens e eu sempre leio todas, escuto todas, aquelas que vêm em forma de áudio e respondo dentro daquilo que é necessário, aquilo que é possível, aquilo que também me é permitido. E isso me ocupa todas as horas do dia, algumas horas da noite, 7 dias por semana. E é um trabalho gratificante porque no final nos reunimos como se fosse realmente uma velha família, que somos de fato, Uma velha família de almas. Todas as pessoas que chegam, todas as pessoas que estão em contato, todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, estão ligadas energeticamente ou por laços do passado. Provavelmente muitos fazem parte da mesma mônada galáctica, não mônada da alma, como já falei tantas vezes. Uma mônada de almas de uma galáxia específica que habitamos em alguns momentos do passado longínquo. Pode ser uma galáxia aqui do nosso sistema universo local ou um outro universo também. Mas enfim, hoje nós não temos essa lembrança, obviamente, a nossa alma está ainda restrita, submetida aos véus do esquecimento, mas nós temos dentro de nós um registro de alma que está lá ativo, aquilo não se apaga nunca. E as almas se reconhecem por afinidade, por simpatia, por frequência. Vocês não estão aqui por acaso. Eu sempre digo, não existe acaso, existe sempre uma causa. Então, se vocês estão tendo acesso a este trabalho, é porque tem uma relação bem estreita dentro desta afinidade, desta frequência. Obviamente, coisas que afetam um, afetam o grupo, porque são energias compatíveis ou antagônicas que afetam uma determinada situação. Nós tivemos muitos relatos, e você que escuta este áudio agora, talvez tenha passado por também por certas situações, por certos sintomas nesses últimos dias. Principalmente esta última semana, mas eu diria que todo esse mês de agosto. Agosto é um mês que houve uma mudança profunda em todo o planeta, todo o sistema solar. E não precisamos ir além porque a nossa consciência ainda é limitada, mas temos as informações que tudo que acontece na Terra afeta a galáxia toda e o universo Nebadon, que é o universo local. Sabemos que existem outros universos dentro do multiverso local, e que todos formam o
cosmo infinito, como já foi dito aqui, porque há agora a condição de cada consciência que se expande de entender um pouco melhor a vida, o mundo infinito, né? Tudo aquilo que há. Há pouco tempo nós tínhamos muita dificuldade de compreender certas coisas porque a nossa mente não conseguia captar a informação. Mas estamos indo. Aliás, eu diria, indo muito bem. Os sintomas dos últimos dias, eles foram muito variados, porque cada pessoa, eu sempre digo, cada um é um saco de energia diferente, com as suas características individuais. Por isso somos indivíduos. Mas, de certa forma, quando se transmuta, se transforma, quando muda uma energia coletiva de um lugar, de um planeta, afeta direta ou indiretamente a maioria das pessoas. As energias estiveram num estado diferente esta semana. Quem acompanha principalmente a medição da ressonância Schumann, se até há 7, 8 anos ela estava ainda permanentemente fixa em 7,83 Hz, e olha que 7,83 não é nem 7 nem 8, tem uns quebradinhos ali, 7,83. Por quase 70 anos ela ficou nesta escala fixa, né? Eu lembro quando ela começou a ir para 8 e pouquinho, foi um estrondo, porque aqueles que entendem um pouco dessa ciência, porque Schumann era um cientista, acreditavam que se ela chegasse a 9, por exemplo, a humanidade não resistiria. Era um risco. Aquelas narrativas como hoje com a temperatura, né? Porque isso, porque aquilo, eles nem não sabem, mas querem passar uma narrativa diferente para enganar as pessoas, né? A ressonância Schumann, ela nos mostra de uma forma direta ou indireta, isso não importa, que a Terra está mudando a sua frequência. Mesmo que ela tenha sido descoberta e utilizada por uma finalidade, existem outras possibilidades, né? Outros parâmetros. Então a ressonância Schumann foi passando, subindo, e foi subindo de 8 para 9, 10, e depois chegou um tempo lá, eu lembro, 12, 13. Chegou a gerar até uma expectativa, porque eu acho que foi ali por volta de 2016, 17. Ela chegou a 20, 25, uma coisa assim espantosa. A gente pensava até onde isso vai. E nós vimos que o ano passado teve picos até de 150 e 200. Teve horas lá, que este ano, inclusive, que dias, né? Ficou ali alguns dias lá, acho que 30, 40, 60, 80, 90 horas. Eram períodos, né? Que os aparelhos não conseguiram mais medir. Subiu além da régua, como se diz. E não, por causa disso, ninguém morreu, né? Não aconteceu nenhuma catástrofe. Algumas orientações que chegam via canalizações nos dizem que a ressonância Schumann da nova Terra ela vai estacionar entre 49 e 50 Hz. Vai ser a frequência da quinta dimensão da Terra, da nova Terra. Então ela está fazendo esse balanço para fazer o ajuste. Alguns tempos mais, não vou dizer antigos, porque tudo é muito recente, mas alguns anos, quando subia a régua lá na escala da ressonância Schumann, nós que estamos tentando fazer o nosso melhor, expandindo a consciência, tentando despertar, tentando entender e trabalhando duro para fazer a ascensão, afinal é uma oportunidade. Nós sentíamos quando ela subia, e aquelas pessoas que não se importam com isso, estão lá adormecidas, nem sentiram nada, porque a frequência deles está latente lá, como se fosse hibernando, né?
Então nós sofremos aqueles picos elevados. Cada vez que subia, nós sentíamos. De um ano para cá, nós começamos a ficar bem quando a ressonância está alta. Quanto mais alta, melhor. Olha que coisa engraçada. O contrário, agora nós ficamos bem. E sentimos quando ela baixa. Então agora quando baixa, nós sentimos. Até esses dias eu estava fazendo uma análise sobre isso e eu pensei, puxa vida, aqueles que estão fazendo o esforço da mudança em si, da mudança interna, sofreram quando ela subiu e agora sofrem quando baixa. E os outros que não fazem nada, não sentem nada. Mas tudo bem, não vamos nos detalhes, porque sabemos que para conquistar o pódio de qualquer situação, qualquer competição, é preciso muito esforço e sacrifício. Aquele que fica na sombra descansando lá não vai a lugar nenhum, né? Então é normal. Agora, essa semana tivemos algo inusitado. Eu não tinha visto desde que a ressonância Schumann começou a subir, raramente ela baixava dos 7,83 Hz. Algumas situações ela chegou a 7. Não lembro se ela tinha chegado a 6. Eu acho que se chegou foi coisa muito rara. E agora, nessa semana, ela chegou vários dias ali a 3. Olha que coisa impressionante. Praticamente zerou, né? Isso causa, sim, uma vibração tal que nos afeta. Se o nosso corpo já está ressoando nas frequências mais elevadas, nesta baixa da frequência da ressonância Schumann, obviamente o nosso corpo sente, vai sentir. Lembrando que tudo é frequência, tudo é energia. A matéria é energia densificada. A luz é energia líquida, né? Tudo é energia. E tudo se transforma, tudo muda, como disse o Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, se cocria, né? Tudo se cocria, porque tudo já existe no seu sistema primário, original, né? Então os sintomas, eles podem ser variados cada vez que há uma atualização, que há uma mudança mais brusca das frequências. Nós sentimos no corpo. Onde que a gente sente? Aonde o nosso corpo trabalha. Eu gosto de fazer uma comparação. Se você tem lá uma panela de pressão, quando está fervendo, onde é que sai o chiado? Lá naquela válvulazinha, né? Vamos supor que aquela válvulazinha não tivesse na tampa, tivesse na lateral da panela, ia sair lá na lateral. Porque é onde sai o fluxo, né? Onde é a válvula de escape, né? Então aquela pessoa que tem dor de cabeça é ali que tem a válvula de escape. Aquela que tem palpitações tem a válvula de escape ali naquele chakra cardíaco. Aquele que tem desarranjo, que tem problemas digestivos, é no sistema digestivo. Quem tem medo vai afetar lá na sua segurança ou nas suprarrenais. Aquele que tem alguma dificuldade maior ainda, limpeza a fazer no sistema de comunicação e expressão, vai afetar o sistema laríngeo, a garganta. Mas muitas pessoas sentem mais essa semana dor de cabeça, porque está trabalhando os chakras superiores, porque nós estamos realmente entrando em comunicação com o superior, seja as nossas versões de almas mais elevadas, sejam as comunicações com outras entidades espirituais elevadas, com mundos elevados, com dimensões elevadas, com frequências elevadas. Então nós estamos, de fato, fazendo essa ampliação na conexão com o alto, com o superior. Por isso os chakras superiores, né? Os 3 principais superiores, que é o laríngeo, o terceiro olho, né?
e o coronário afeta ali nessa região, da garganta para cima. Teve muitas pessoas que tiveram dor de cabeça, enxaqueca, tiveram tonturas, tiveram zumbido mais forte nos ouvidos, tiveram problemas de garganta, tosse. Aliás, parece que foi uma coisa que veio de baixo para cima, porque é assim, tudo é espiral. O movimento das energias é em espiral, ela desce e sobe e gira, né? Tanto na forma centrífuga como na forma centrípeta. Então, o que está fora vem para dentro, o que está dentro vai para fora, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E ele trabalhou, essa vez ele subiu a energia para transmutar. Então ali no começo do mês, a maioria dos sintomas eram problemas laríngeos. Ali na região laríngea, da garganta, era problema de garganta, tosse, sintomas parecia gripe. Alguns tiveram laringite, faringite. Rouquidão, teve gente que ficou com a voz rouca, até perdeu uns dias ali, parecia que estava sem voz, né? Alguns tiveram falta de ar, parecia que faltava o ar não era suficiente, né? Depois daí na sequência subiu um pouco os sintomas, mais assim, claro que teve pessoas que foram diferentes, obviamente, mas eu estou falando pela média da maioria, né, que me relataram. E na sequência as dores começaram a ser mais em cima. Então o chakra laríngeo do pescoço, depois foi para o terceiro olho que fica ali entre as sobrancelhas, né? É o chakra frontal. Ali começou as dores de cabeça e tonturas, né? Porque ele tem a glândula pineal, alguns problemas nos ouvidos. E aquele chakra do topo da cabeça geralmente não dá tanto problema, porque ali é quando escapa, né? Como se diz, a válvula de escape. Quando saiu dali já se foi a tampa, né? Você foi. Então subiu. Dali é o chakra coronário, da coroa. Então nós estamos assim. Agora parece que de ontem para cá a energia começou a estabilizar. Vamos ver se mantém um pouco, porque assim, uma vez eu recebi uma informação via canalização que dizia assim: vocês estão sendo testados no limite do limite, mas fiquem tranquilos que há um amparo que vocês nem possam imaginar. Nada devem temer, porque tudo está sob o controle e o comando do alto, o plano divino. Mas é preciso ir no limite, porque o tempo urge, o tempo está muito apressado, não há mais tempo. Então os ajustes têm que ser assim, na última rosca, como se diz, né? Mas depois dá um descanso para que a gente possa suportar. Então é aquele alto e baixo que a gente sente. Dá aquele arroxo, daí dá aquele alívio. Depois vem um novo arroxo de novo. E é assim. É assim. Como se dizia antigamente, não pode forçar demais, senão espana a rosca, né? Vamos com calma. Mas quem está no controle sabe o que está fazendo. O resto é narrativo. É como as situações que acontecem no planeta, por exemplo. Nós temos visto agora um aumento da temperatura no mundo inteiro. Os extremos. E em alguns lugares até frios extremos. Extremos nos ventos, na velocidade dos ventos. Extremos na precipitação de chuva. Extremos. Nós vimos ali chuva no deserto, enchente. Essa semana agora, se eu não me engano, na Arábia Saudita. Enxurrado, choveu mais num dia do que chovia o ano inteiro. Um lugar que quase não chovia. São assim, fenômenos. Mas eles, interessante, que apesar dos extremos, as narrativas a gente sabe que existem, né? Então não vamos dar crédito para aquelas narrativas que enganam a humanidade. E a gente sabe muito bem quem são. Não vamos aqui fazer propaganda, né, para eles.
Existe a narrativa de que o clima está mudando e é preciso recursos. É uma forma de roubar o dinheiro da humanidade. Eu escrevi há algumas semanas atrás sobre os elementais da natureza. Se a Terra está fazendo a sua atualização dentro da transição planetária, os elementais fazem os movimentos. O calor nada mais é que o aumento da atividade das salamandras, que são os elementais do fogo. Eles se agitam, eles aumentam a temperatura. Eu reparei ontem aqui, né, eu moro no sul do Brasil, aqui ainda é inverno. Tivemos uma semana de muito calor. Sim, dá até para sentir o calor, obviamente, ninguém é insensível. Sentimos o frio, sentimos o calor. Mas nós fomos de temperatura ali de 3, 4 graus dentro de uma semana para 30. Ontem passou de 30. Interessante que eu não senti aquele calor de 30 graus que dá em alguns dias do verão, que não está nem 30 e a gente não aguenta o calor. Isso em pleno inverno. Por quê? Porque não é sentido como a gente sentia. Ele é medido porque o instrumento que mede, o termômetro, ele dá lá 30 graus. Nós tivemos temperaturas na Europa agora, nessas últimas semanas, no hemisfério norte, de um modo geral. Alguns lugares bateu o recorde de todos os tempos. Lugares incríveis, de mais de 50 e tantos graus. Eu lembro que há pouco tempo, às vezes a temperatura lá na Europa ia a alguns lugares a 35, morria muita gente do calor. Agora chegou a 50 e não sei, alguma coisa. E parece que não aumentou lá o número de mortos por causa do calor, porque às vezes vai saber se é do calor, né? Não temos nunca certeza de nada, mas não está acontecendo algo extraordinário. Aí você prevê isso, você prevê aquilo, e parece que a mãe Gaia diz, não, vocês não estão entendendo o processo. Agora mesmo, antes de fazer o início da gravação, eu vi uns prognósticos ali da coisa interessante. Porque é raro acontecer isso. Previsão de bastante chuvas no centro-oeste do Brasil, no sudeste do Brasil, nesta época do ano que quem mora ali sabe. Que é uma época, é o auge do período seco, né? Chuvas que normalmente viriam a partir de setembro, lá mais para o final de setembro. Há mudança, sim. A Terra está se organizando como frequência mais ajustada. Há muito tempo eu já escrevi em alguns textos que o futuro do planeta, a futura Terra, a nova Terra, não vai ter desertos, não vai ter secas, não vai ter enchentes, não vai ter terremotos, não vai ter maremotos. Por quê? Porque não vai haver provas e expiações para a sua humanidade, para ninguém. A Terra vai fazer a sua ascensão também, sim. Se o mundo não é mais de provas e expiações, por que vai haver tragédias, catástrofes? Qual é o sentido disso? Provas e expiações é necessário no mundo de terceira dimensão, onde as almas experienciam a dualidade, e daí as provas e expiações são é a sua corrigenda, como se diz, né? O resgate dos seus atos dentro daquilo que não é lícito perante as leis divinas. A nova Terra vai ser o Jardim do Éden, um clima perfeito, sem exageros de calor, de frio, de seca, de chuvas, de
nenhum evento natural vai causar nenhum dano. É preciso compreender isso. Mas o aquecimento global. Bom, pode aquecer até 80 graus, mas não vai acontecer nada daquilo que não está no plano. É preciso limpar as energias do planeta. A humanidade não vai pagar aquilo que não precisa pagar. A humanidade não tem nenhum poder de interferir nisso, porque é um programa, um projeto planetário, desde a criação dos mundos. Nós temos, sim, atitudes que vai voltar contra nós. Se eu desprezo a natureza, se eu agrido a natureza, eu vou pagar as consequências disso. Mas eu vou pagar, não o vizinho. Mas você deu uma tempestade ali, estragou a minha casa, estragou do vizinho. Sim, porque talvez numa vida passada o vizinho também tenha feito mal e eu fiz nessa vida para a natureza. Então nós pagamos juntos. Porque está tudo dentro de um programa perfeito. Não há engano nem acaso nos planos divinos. No plano divino não existe o passado e o futuro. Existe o eterno agora. Uma ação feita 1000 anos atrás, a pessoa pode estar pagando agora junto com aquele que fez a ação na semana passada. É a forma de fazer a justiça. Tem outra forma? Bom, você tem, eu não conheço. Na nova terra não vai haver nada, nenhum problema que vá realmente trazer danos para as pessoas da terra, porque a nova terra é um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Os sintomas que vieram esses dias, eles têm muito a ver com essa situação. A mudança, o ajuste do planeta e de tudo que há nele. Mas nós temos algo dentro de nós, individual, dentro do corpo humano, que é a mudança do nosso DNA. Nós não temos ainda a ideia desta mudança de tão grandiosa que ela é. Tanto é que as canalizações nos dizem que nós estamos mudando o DNA para GNA. Por que GNA? O G de galáctico, porque nós vamos ter um corpo de um ser galáctico, não mais um corpo de um ser da Terra. Porque nós vamos viajar pelas estrelas, pelos planetas, pelos buracos de minhoca, que eles chamam, né? Os portais multidimensionais. Claro que podemos desmaterializar e materializar os corpos, mas para materializar e desmaterializar os corpos, como nós vamos poder fazer só com a intenção, é preciso ter um GNA, não mais um DNA humano. Além do corpo ser diferente energeticamente, em termos de frequência, nós vamos ter a consciência diferente. A nossa consciência ela vai estar realmente aprofundada em termos de entendimento das coisas. Bastou pensar, já fez, porque nós não vamos mais pensar nenhuma besteira como se pensa agora. Nós vamos fazer aquilo que realmente é, aquilo que realmente precisa. Não vai ter nenhuma coisa da velha terra, da velha alma, do velho corpo da terra, vaidade, orgulho, ego, interesse. Vai ser uma coisa espontânea, natural, harmônica. Estaremos de fato em harmonia com o todo. Ali nós vamos sentir de fato quem nós somos, a parte do todo. Não agora, quando vivemos toda essa experiência como humanos, num mundo de provas e expiações, numa frequência terceira dimensão, quando nós nos sentimos abandonados, perdidos, desconectados da fonte de tudo. Cada um tinha que lutar pela sua sobrevivência. Essa parece que era a regra.
E não era muito diferente disso, não, a regra, porque lutar pela sobrevivência, e ainda mais quando vieram os trevosos aqui para esse planeta, que dominaram a humanidade, e nos obrigaram a lutar pela sobrevivência através da escravidão, do trabalho e da dívida. Isso vai terminar dentro de bem pouco tempo. Precisamos confiar, acreditar, porque os dominadores estão tão desesperados que agora eles não sabem mais para que lado correr. Então eles atacam em todas as direções. Eles não sabem mais aonde está o alvo, porque eles não recebem mais as orientações daquelas entidades extrafísicas que estavam sempre no amparo deles. Eu já disse algumas vezes, e quem estuda apicultura, né, estuda a questão das abelhas, e eu tive essa matéria na escola agrícola que eu frequentei lá no tempo de jovem, né? Uma colmeia de abelhas, vamos supor que tenha 50.000 abelhas, ou mais, né? Não importa, mas é bastante, 50, 100, 200 mil abelhas. Tem uma rainha só. Quando tem muita abelha, a rainha cria uma outra rainha do mesmo ovo que cria as abelhas, através de uma alimentação energética diferente, que eles chamam de geleia real. Aquele ovo que ia nascer uma abelha, sendo alimentado com geleia real, vai desenvolver uma abelha rainha. Porque a abelha rainha ela é preparada para a postura de ovos. A abelha comum, ela não põe ovos. Ela é operária, ela só trabalha. Mas daí quando tem muita abelha, cria-se uma nova rainha e ela vai fazer o tal do enxame. Ela vai pegar uma parte das abelhas, como se fosse um novo exército, uma nova divisão de um exército, e vai enxamear, vai embora, achar um outro lugar para fazer a sua colmeia, esvaziar um pouco porque tem muita abelha. Mas se faltar aquela rainha mãe na colmeia, não importa se é 50, se é 100 mil abelhas que tem lá, todas morrem, porque elas não têm comando. Morrem de fome. Elas não sabem mais o que fazer. Sem comando, elas não vão mais procurar alimentação e morrem de fome. É interessante isso. Então, nós vemos como tudo tem um pilar mestre. E agora, com essas energias que estão chegando, quem não estiver alinhado com a frequência da nova Terra vai ter problemas. Se nós sentimos as mudanças da ressonância Schumann quando subia e agora quando baixa, logo a ressonância Schumann vai se manter, vai mostrar que a Terra está num equilíbrio energético, numa frequência mais elevada, e vai estabilizar. O que vai acontecer quando estabilizar? Aqueles que não têm a frequência elevada vão começar a sentir, porque eles não são mais alimentados nem pela variação, nem pela baixa frequência. Porque eles vibram na baixa frequência. Então eles vão começar a ter problemas. E vão começar a se desintegrar. E vão começar a morrer. Aquilo que faz, como as abelhas, não tem mais aquilo que alimenta, que as mantém. A energia não vai mais alimentar aquelas pessoas que tiverem a frequência inferior a um certo nível. E essa frequência, ela é de acordo com a consciência de cada um. Não precisa se preocupar. É a frequência da consciência. Ah, não teve a frequência na nova Terra, desencarnou,
Já pega o bilhetezinho azul, aquele bilhete azul e já vai lá para uma nave e vai para o planetinha que vai corporificar na próxima encarnação. Não vai nem saber de nada. Aliás, parece que vão ser instruídos sim, que eles perderam a oportunidade. Vai ter um momento que eles vão saber, mas só aquele momento. Depois vão lá e dormem como sempre dormiram aqui. Reencarna 50, 100, 200, 500 vezes, 1000 vezes e não vão nem saber que tinham vida passada. Há uma troca de almas acontecendo agora no planeta. Desde 1950 começou essa troca, mas houve aquele ingresso dos milhões de almas que vieram numa reencarnação compulsória como última oportunidade de se redimir, que infelizmente a maioria não fez nada, né? Mas agora a troca é intensa. Como foi dito num texto ou num áudio anterior, aquelas pessoas que têm o dom do desdobramento, que a gente chama de viagem astral, que consegue ver essa movimentação que os olhos comuns não enxergam, é uma coisa impressionante o movimento que está acontecendo no astral da Terra, ao redor da Terra. Seja de extraterrestres que estão aqui ajudando, de naves, seja de espíritos chegando para encarnar, que são essas almas maravilhosas que estão vindo hoje, esses seres divinos especiais, velhas almas, almas elevadíssimas, grandes personalidades da Terra, conhecidos e desconhecidos, e também de outros planetas que estão chegando pela primeira vez aqui para a festa, né? E aquelas que estão indo embora. É uma movimentação impressionante. E não só dos encarnados, mas também daqueles que estavam no astral da Terra, que nós sabemos que ali há 20, 30 anos atrás, pouco mais, né, o próprio Chico Xavier, num dos seus livros, psicografados através do André Luiz, dizia que tinha aí em torno de 4 espíritos para cada alma encarnada. Então, perto de 30 bilhões de almas estavam aí ao redor da Terra, né, nas colônias, fora das colônias também, porque nos umbrais, né? Que não é também um lugar, é uma frequência. Estavam por tudo, inclusive ao redor da gente, né? Andando pelas ruas aí, morando nas casas, nas cavernas, nas igrejas, nos centros espíritas, nos hospitais, nas delegacias, nas cadeias, nos mercados. Todo lugar. É uma festa. Mas enfim, agora nós estamos, então, chegando próximos dos últimos movimentos do ajuste. E os sintomas que nós sentimos, eles fazem parte desta gangorra da frequência. Por isso que eu me esqueci até de dizer lá no começo do áudio. Vamos dar o título para esse áudio de hoje, A Gangorra da Frequência. Porque é um sobe e desce espetacular. Parece uma montanha russa, né? Mas, apesar dos desconfortos que nós sentimos, é um momento espetacular para toda a humanidade. É impressionante como a gente ainda não sabe, mas vamos saber logo, logo, a importância deste momento do planeta Terra. Quantas vezes foi dito? Porque as informações que chegam dizem isso, nós não podemos inventar nada aqui. Como humanos, ainda somos muito limitados, mas temos que estar atentos às mensagens que chegam, as mensagens corretas, boas, não aquelas que são infiltradas pelas entidades e pelas pessoas que se comprazem ainda no mal, né? Mas as informações que vieram e vêm e chegam e continuam chegando são as informações de que essa transição do planeta Terra envolve
Não somente o planeta como a gente achava. Envolve toda a galáxia e todo o universo. Mas isso é uma coisa muito interessante. Aí a gente pensa, por que isso? Porque é uma frequência. Aí a gente imagina um coral de vozes. 30, 40, 50, 100 pessoas, não importa. A harmonia do coral é a frequência de cada voz, a eloquência de cada voz, a nota, o tom. Se uma pessoa tem um coral de 50 pessoas, 49 estão perfeitamente alinhadas naquela sintonia da voz, do som, da melodia, as notas musicais, né? Tudo certinho. Uma pessoa que destoa é notado. Na hora. Quem entende de música sabe disso. Quem não entende também não vai nem perceber, porque acha que é normal, né? Mas qualquer pessoa que entenda um pouquinho de música vai ver que alguém caiu fora do trilho. Então a Terra é uma peça dentro desse imenso coral de frequência. A frequência mudando aqui muda tudo. É como uma teia de aranha. Mexer um fiozinho, mexe toda a teia, né? Mas, para encerrar, eu diria, talvez os sintomas ainda tenha mais um tempo para a gente ter que enfrentá-los. Essa gangorra do sobe e desce, mas vamos confiar porque nem tudo é problema físico. Sintoma sem causa aparente é sintoma de ascensão, sintoma de mudança energética, frequência do corpo e da terra e de tudo que há. Se tem alguma dúvida, procura um médico, procura fazer alguns exames para ficar mais tranquilo. Mas se não aparece nada de concreto, entenda que você está fazendo uma mudança de frequência e essa mudança de frequência, os aparelhos, os instrumentos, a tecnologia ainda não sabe medir. Não tem como. Então vamos ficar mais seguros, mais calmos, mais tranquilos. Você só vai morrer quando chegar a hora que você determinou, antes ainda de encarnar. Não tenha medo. O medo só vai te trazer desconforto ainda maior. Tá bom? Então agora, mais uma vez, eu encerro este áudio, deixando um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.